Ontem aplicou uma baita goleada contra o Vasco e a mídia não se segurou. Foi a maior resenha e muito mais. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Do lado do Flamengo, porque o Pedro, na hora que ele entrou na primeira hora aqui do Sport Center, o Pedro falou assim, o Vasco já estava lá perdendo, já estava sofrido, etc. E o Tite acertou no timing de colocar o Gabigol. E ele entra quando ali estava já em clima de festa, alguns ruídos, Pedro, e ele vai lá e faz o gol dele. Pois é, tinha essa expectativa. Um beijo para a Roberta aí, beijo para você também mais uma vez, Mário, um abraço, Bruno. Tinha essa expectativa grande aí da entrada do Gabigol em campo no Maracanã depois da polêmica da camisa do Corinthians, porque com uma torcida reagiria, né? No jogo contra o Milionários ele esteve por ali, uns acenos, a torcida basicamente o ignorou, mas agora o Tite o colocou em campo quando estava tudo aquele cenário bem, aquele céu de brigadeiro, tudo bem desenhado, tudo favorável, a torcida em plena festa. Quando fez 5-1, ele chamou o Gabigol com outros dois jogadores, o Gabigol entrou em campo, saiu o Pedro, aí algumas vaias, parte ali do setor norte, das organizadas do Flamengo, puxou um canto ali contra o Gabigol, o Flamengo não precisa de você, aí o locutor já anunciou as substituições, e aí deu uma abafada legal, o Gabigol pegou na bola em algum momento, já chegou a ser vaiado muito brevemente, o jogo seguiu, e aí depois ele fez esse gol, e aí beijou o escudo, enfim, fez todo aquele mise-en-scène tradicional, e parece que as coisas amenizaram um pouco nesse sentido. Houve até alguns relatos aí de torcida gritando o Gabigol voltou. Eu não ouvi nada nesse sentido, o que eu ouvi foi o campeão voltou, que a torcida cantou no final da partida. Então uma relação ainda que, enfim, vamos ver como é que isso vai ficar. E o Gabigol tem uma semana muito importante. Fez esse gol, 6-1, sacramentou ali a maior vitória rubro-negra nos clássicos contra o Vasco e tem uma semana muito importante porque na sexta-feira, dia 7, no CAI, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, vai ser julgado o seu recurso em questão do tentativa de fraude do exame antidoping. Sempre bom lembrar que ele está jogando sob um efeito suspensivo. Então, ele pode ter retomado a sua pena de 2 anos, enfim, cumprir aí quase mais um ano, pode ser completamente absolvido. Então tudo pode acontecer, como diriam os antigos do rádio, na sexta-feira. E isso põe em xeque o seu futuro. Ele tem um contrato com o Flamengo até o fim do ano. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato, mas depende muito dessa questão do efeito suspensivo, do recurso dele no CAS. Ontem o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, passou na zona mista do Maracanã. Eu fiz essa pergunta a ele sobre o futuro do Gabriel Barbosa, o Gabigol, camisa 99, e ele respondeu assim sobre o futuro do Gabigol. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até o final do ano. Lógico que numa situação normal já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Obrigado, Pedro e Roberta. A gente segue nesse assunto, mostrando que ontem, diversas maneiras, né, saíram os gols do Flamengo e jogadores que quebraram aí jejuns, Mário. Olha só, o Davi Luiz, mais de um ano, então, sem marcar e voltou a marcar ontem. O Arrascaeta, 3 meses, o Gabigol, quase 4 meses. Então, fim de jejum aí para esses 3. Especialmente aquilo que a gente destacava, não é, Mário Pereira? O Gabigol, como o Tite teve o time ali correto em promover esse reencontro, né, do Gabigol no campo, com arquibancada e uma absoluta sintonia e de festa. Pois é, porque nessa situação, se o Gabriel ele tivesse jogando muita bola mesmo, ele tivesse realmente na disputa ali com o Pedro, vamos colocar ali com o Pedro,
E aí o Tite e a comissão precisariam lidar com essa situação extra-campo, talvez mais fácil de você conseguir, não necessariamente o apoio do torcedor, mas você responde na bola. Né? Você ali se desculpa pela situação da camisa, e aí tá tudo bem, você vai lá e responde na bola. Eu já falei aqui algumas vezes, hoje o Gabriel, ele não entra mais para definir jogo, para decidir jogo, na verdade, para mudar a situação de jogo. E isso passa também pelo momento técnico dele. Pode acontecer de um dia ele estar realmente iluminado, de um dia o Flamengo precisar, né, do resultado, ele entrar e marcar, sim. Mas tecnicamente ele já não é mais, ele não está nesse momento de ser o cara que o treinador olha para o banco de reservas e fala, você vai decidir o jogo. O Tite tem outras preferências, inclusive, dentro desse elenco, né, quando ele precisa, talvez, mudar a situação da partida. E aí ontem, com o resultado, o placar já muito bem definido, a atmosfera estava muito favorável para o Gabriel entrar. Então a entrada do Gabriel ontem foi mais em termos de administração de elenco para o Tite? Acho que dá para falar disso. E acho que o Tite dá um recado bom para o Gabriel. Tipo, mudou o jogo, né? Lembra quando você era o espetacular, o queridinho e tudo mais? E lembra quando eu tinha que me impor, entender o que estava acontecendo e fazer escolhas de 2 atacantes, um só? Lembra quando você não foi convocado e você estava lá no carro de som, engrossando o couro? Pois é, agora é o seguinte, o jogo está 5-1. Joga lá, se diverte lá, aproveita e tal. Então acho que teve uma administração boa e acho que o Tite ajuda a ganhar o Gabriel de volta. Não fez gracinha para ele, mas eu acho que como administração de elenco, de ambiente com jogadores e tal, acho que ele foi muito bem. Ele não entregou a cabeça, né, do Gabigol. Porque se ele quisesse entregar, ele teve outras 2 oportunidades, né, lá em Manaus e na partida da Libertadores. E que era o primeiro jogo no Maracanã. Então a gente tinha aquela expectativa e, bom, foram 2 jogos onde o Gabigol ficou no banco. E aí ontem o Zinho até chamou atenção para isso, ele coloca o Gabigol, mas junto com outros, né? Então nem vai o foco no Gabigol. São 3 substituições, o Gabigol tá entre eles, não é só assim, atenção para tudo porque o Gabigol vai entrar, né? Não tem isso. Porque ele quer que seja desse jeito. Ele quer que seja da maneira mais natural possível, né? E é pro grupo, é para todo mundo, é pro Flamengo, não é para uma estrela. E a estrela que pisou na bola. Então, assim, não vou me render porque eu sou funcionário do Flamengo. E você tem que ser funcionário do Flamengo também. E já falei 500 vezes que a atitude do Gabigol, as atitudes anteriores, eram muito, muito boas. Sim. E ele, mesmo no erro, ele fazia a coisa muitas vezes certa em prol do Flamengo. A última não foi boa. E o torcedor sabe disso. Isso tanto que ficou magoado, né? E assim, a gente estava vendo aquela imagem ali dele com a torcida, dependendo do que acontecer na sexta-feira, pode ter sido a última imagem dele no Flamengo. Sim. Vocês pensaram nisso, né? Porque vai ter a questão do contrato. Será que o Tite pensou nisso? Não sei. Será que pensaram nisso? Mas assim, aquele pode ter sido o último gol comemorado, né? Porque se a punição é mantida e se o contrato não é renovado, ou se a punição é até ampliada e o contrato não é renovado e ele tem uma outra proposta, ele pode não vestir mais a camisa do Flamengo. Pode ter sido o último ato ali, ele fazendo um gol contra o Vasco, né? Que é simbólico. E mesmo assim, o cara, assim... pode ser, né? O último gol dele é numa goleada histórica, na maior do Flamengo, contra o Vasco, que vai estar lá nos livros, vai ter o Gabigol marcando o gol que sacramenta. Até para isso ele entra num... Tinha tudo para, se for terminar de uma maneira melancólica, mas ele está no time. Quando você bate o olho 20 anos depois, que não necessariamente você lembra muito de qual era o clima, você fala, claro que o Gabigol fez gol nesse jogo, né? É o Gabigol e tal. E mal sabe o contexto de tudo, né? Sobre o julgamento de sexta, algo que é interessante, que as 3 é um painel com 3 juízes. Os 3... Não participaram antes, né? Não, são os 3 que votaram São os mesmos 3 que votaram para o efeito suspensivo. Tá. Então ele neste momento, como o Pedro falou, e todo mundo sabe, ele está jogando porque ele conseguiu o efeito suspensivo. Sim. Os mesmos 3 juízes são os que vão julgar o recurso. Isso quer dizer então que se os 3 foram favoráveis agora, eles vão absolver? Não quer dizer isso, né? Mas, de fato, assim, é um fato que são 3 pessoas que já deram uma sinalização positiva para o Gabigol. Repetindo, não quer dizer então que ele vai ser absolvido.
Porque no caso do efeito suspensivo é só uma proteção para que o profissional possa continuar exercendo a profissão dele até que o mérito seja julgado, certo? Mas são os 3 juízes que inicialmente deram uma resposta favorável à defesa. Algum tipo de punição deve ter, né, Bruno? Nem que seja financeira, né? Assim. Aí vamos ver quais vão ser de fato os argumentos da defesa, né, para tentar mostrar aquela história que eles vão tentar descredibilizar os agentes da Agência Nacional Antidoping que realizaram ali o exame. Mas me chama a atenção, na hora que o Braz vai para ali respondendo a pergunta do Pedro, que ele até usa várias palavras, estaria, poderia, deveria, estar com o contrato renovado. Pelos fatores e tal. Não é só a sexta-feira que está entrando nessa conta do deveria, poderia, estaria, né? Não é que, estamos aguardando sexta-feira e, obviamente, ele vai ter um contrato. Tem mais do que o doping nessa conta aí para avaliação do Flamengo, né? A relação está estremecida, os valores. Não é? Se nunca tivesse existido o doping, o Gabigol já estava com o contrato renovado, jogando o que ele está jogando, com a coisa da camisa, com a relação que ele está com a torcida. Certeza que ele estaria com o contrato renovado? Não. Não, né? Não. Passa também pelo momento político do Flamengo, né, que vai acontecer. Acho que passa pela ideia do treinador, passa pela, talvez, as propostas que possam chegar. O Gabigol, ele ressalta, né, que é muito feliz no Flamengo, quer permanecer lá, enfim. Mas a gente já viu que ele não é a prioridade do Flamengo. Né? Passa pelos valores, né? Tudo. Tempo de contrato, muita coisa. Essa discussão, ela começou lá em outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado que o Pedro traz informação. Olha, já começaram a conversar para a renovação do Gabigol. E até lá nem tinha caso do doping, nem tinha ele estar no banco ou não, nem tinha camisa do Corinthians, não tinha nada disso, né? Exatamente. Mas muita é uma coisa situação desconfortável do Flamengo. Porque o Gabigol... para a direção do Flamengo, né? Para essa questão política. Porque o Gabigol é um dos ídolos, mesmo ele tendo faz um esforço, às vezes, para não ser reconhecido como ídolo, né? Foi uma forma de dizer, né? Mesmo ele tendo pisado na bola nesse último momento, se ele jogar num outro rival brasileiro, é desconfortável. Claro que é. Porque ele pode voltar a jogar futebol, não pode? Gente, ele não tem... Ele tem o quê? Ele tem 30 anos? Não. 27? Não, ele tem 27, 27, 28. E ele não pode voltar a jogar futebol? E se ele voltar a jogar futebol num rival brasileiro? Então é uma situação desconfortável, sim, para a direção. Pela questão política, porque é um ano de eleição, porque ele joga menos e tem um belo salário, porque ele tem a figura ligada como quem é o ídolo. O torcedor vai pensar assim, eu tô meio com raiva dele, mas ele é um ídolo. Uhum. Então tá, o ídolo ano que vem vai jogar no rival. Mas eu acho que outros momentos já foram piores nesse sentido, assim. Porque não só pelo Gabriel. Depende do clube também, né? Então, mas não só pelo Gabriel, que eu acho que o Flamengo, ele vive tanto sem o Gabriel hoje, por escolhas do treinador, preferências, né, do treinador, por outros jogadores que estão respondendo, pelo Cebolinha, enfim, que talvez ali você já consiga lidar com essa situação de que ciclos se encerram. Muito obrigado pelo que você fez, sabe assim? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que aplicou uma baita goleada, uma das maiores goleadas da história do Clássico, 6-1 pra cima do Vasco, né? Teve gol de todo mundo praticamente ontem, metade do time fez gol ontem, né? Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Davi Luiz fez gols, né? Então foi Arrascaeta, então foi gol de todo jeito. Vocês escolhem qual tipo de gol você quer. Se vocês querem gol de peito, de fora da área, de oportunismo, gol cobrindo o goleiro, o de Arrascaeta, que faz aquela jogada, o goleiro vem e ele dá só um toquezinho, né? Foi gol de todo jeito, né? E esse time do Flamengo é um time avassalador, quando quer, né? E principalmente num clássico, demonstrou que o time do Flamengo tá tendo, né? Deu pra ver ontem, como se fosse o time do Jorge Jesus jogando ontem, se vocês me dão a licença da palavra. Deu pra imaginar um pouquinho, deu pra sentir o gosto um pouquinho dos jogos a lá estilo Jorge Jesus, que quanto mais gol fazia, mais queria. E foi o que aconteceu ontem. Quanto mais gol o Flamengo fazia, mais queria fazer gols, né? E isso aí é muito bom. Isso é muito bom para o time, isso é muito bom para a torcida. Né, foi uma vitória magistral. Não poderia ser diferente essa vitória
do Flamengo ontem para cima do Vasco. E vocês, o que é que vocês acharam? Qual adjetivo vocês usariam para essa vitória magistral em cima do Vasco? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!